Boa tarde. Boa tarde. Vamos conversar mais um pouco sobre doutrina espírita. Eu me chamo Alex. Vamos lá. O tempo. Muito se tem discutido sobre questões relacionadas ao tempo, né? Porque o tempo, muitas vezes, como assim fala no popular, o tempo é rápido, o tempo urge, né? E o que umas vezes aparecem essas perguntas: o que você fez hoje? Que horas foi feito? Qual foi a produção que você teve? Se você gastou seu tempo com o quê? Isso seria importante parar para pensar primeiro. O que você entende por tempo, né? Vamos falar um pouquinho aqui de algumas características sociais do que faz nós pararmos para pensar numa questão de temporalidade. Uma delas, primeiro, é o quê? Né? Nossa mente está voltada em 3 formas diferentes de ver o tempo. Ver o tempo passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Aí vem uma pergunta: onde está a nossa mente durante o dia? Está no passado, no presente ou no futuro? Essa é uma pergunta que vamos deixar para responder no final, né? O primeiro questionamento a se fazer é: o que nos define? O que define você? O que nos define enquanto pessoa? O que nos define enquanto cidadão? O que nos define literalmente? No dicionário nos diz que são questões biológicas e sociais: cultura, linguagem, consciência e subjetividade. Cultura, por exemplo, né? O que é cultura? Cultura é aquilo que você cultiva, você cultiva todos os dias. Não adianta dizer a seguinte coisa, não há necessidade de dizer a seguinte coisa: que a cultura do povo está dentro desse caminho, isso é cultural, mas você cultiva isso todo dia? Não faço, não faz parte de mim. Então essa cultura não está condizente com quem você é, uma coisa fora parte. Só porque os outros fazem, não significa o que você faz. Então, cultura, baseado na experiência pessoal, cultura tem a ver com aquilo que você faz todo dia, ou seja, aquilo que você cultiva. A grande pergunta é o que é? O que você está cultivando todo dia? O que você cultiva, né? Linguagem. A linguagem, como você se comunica? Baseado no exposto que se diz que nesse momento o nosso contexto histórico está voltado para a comunicação, ou seja, nunca houve tanta comunicação como hoje em dia. As plataformas sociais, as pessoas estão se comunicando muito, né? É verdade isso? Não é. As pessoas se comunicam muito pouco mesmo. Por que eu falo isso? Se você tem uma plataforma social, se você tem um celular, você tem um meio de comunicação eletrônico, é muito mais fácil você fazer por esse viés. Ou seja, eu já vi pessoas conversando, falando entre si pelo WhatsApp dentro da própria casa. Mandando recado um para o outro: eu estou fazendo isso e aquilo, o que você está fazendo, e podendo sair do seu aconchego, do seu comodismo, e ir até a pessoa e começar a questionar, conversar literalmente com ela, né? Não seria importante isso? Seria, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. A ideia de comunicação me lembra muito, não sei se alguém viu aquele filmezinho Wall-E. Wall-E é aquele de um bonequinho, de um robô que juntava lixo na Terra, né? Aí, quando olhavam para o ser humano estava tudo gordo, estava tudo grandão, estava tudo estava com muitos problemas de saúde, porque eles estavam do lado um do outro e se comunicavam pela uma telinha. Ou seja, a comunicação naquele caso foi um exemplo bem interessante, que nos estava deixando praticamente atrofiados ou ignorantes, dificuldade de conversar, de dialogar. Me parece, hoje, não é claro que guardadas as devidas proporções, me parece que isso está acontecendo muito nos dias de hoje, ou seja, as pessoas têm muita dificuldade de conversar, muita dificuldade de dialogar. É mais fácil dialogar pela uma plataforma social, é muito mais fácil dialogar
dialogar pelo aparelho eletrônico, porque não estou frente a frente. Não vou entender, não vou precisar conversar isso cara a cara. Então é importante, acima de tudo, fazer uma reflexão sobre a linguagem, sobre comunicação. Qual é a linguagem que eu estou usando comigo mesma? Eu estou me comunicando comigo mesma? Eu estou parando para pensar como eu estou me relacionando comigo mesmo? Estão fazendo isso? Se você parar para pensar no significado de saúde mental, olha, é uma ideia que eu dou para todo mundo, tá? Uma sugestão para todo mundo. Esse ano foi um pouco difícil, ok, beleza. Mas, para o ano que vem, tem um objetivo. O objetivo seja saúde mental, tá? Saúde mental. Então, quando você fala em linguagem, qual é linguagem e comunicação, o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, o diálogo interno, é extremamente importante. É extremamente importante para uma coisa chamada saúde mental. Eu preciso conversar comigo mesmo. Eu preciso parar no final do dia, dialogar comigo, como é que foi minha experiência do dia. Porque senão meu tempo vai estar meio difuso, ele não vai estar dentro de um parâmetro da consciência, ele não vai estar dentro de uma perspectiva saudável. Mas nós vamos conversar com isso mais a fundo. A consciência, o que é um ser consciente, né? O que é uma pessoa consciente? Se eu for perguntar para a maioria do pessoal que não são, eu sou uma pessoa consciente, eu faço as coisas de uma maneira consciente. Não, a maioria das vezes a gente não faz. Não faz. Eu falo isso como psicanalista, nós não fizemos, na maioria das vezes a gente está fazendo as coisas de maneira inconsciente, no intuitivo, reagindo às coisas, reagindo às situações e não agindo sobre elas, ou seja, não parando para pensar. Então, baseado nisso, a nossa consciência está muito rasa, ou seja, pode fazer uma pesquisa, pessoal, faça uma pesquisa entre as pessoas que vocês conhecem, que têm mais proximidade, né? Mais proximidade. Como é que está o diálogo hoje em dia entre elas? Está superficial ou existe uma certa profundidade? Essa semana eu estava vendo pessoas, companheiros de trabalho conversando, eu parei para pensar muito nisso, como é que as pessoas estão dialogando, né? Primeiro foi o Black Friday, né? O que vou comprar, o que eu vou fazer, quanto é que eu vou ganhar, o desconto disso e aquilo. Depois quando é que eu vou chegar em casa, o que eu vou ter isso para trabalhar, esse e aquilo, tenho que comprar isso aqui, comprar várias coisas, e a conversa foi mais de 20 minutos. Mais ou menos isso. Em nenhum momento, uma pessoa perguntou para outra, como é que você está? Em nenhum momento houve um diálogo pessoal. Não houve um diálogo pessoal. E isso foi um exemplo que eu presenciei há pouco tempo. E, de uma maneira geral, está acontecendo isso em todos os lugares. A falta de um diálogo mais pessoal, uma falta de querer se posicionar, se colocar no lugar do outro, de conversar com ele, de conversar. Então, se eu não parar e conversar comigo mesmo, desculpa, conversar comigo mesmo, como é que eu vou conversar com o outro? Que tipo de diálogo que eu vou ter com o outro? Se eu digo que todo mundo me atura, se todo mundo está... eu não sou, como é que eu posso dizer, olhar para que eu não tenho dificuldades ou que eu não gosto muito de conversar com os outros, então eu não gosto de conversar comigo mesmo. Ou seja, o princípio está aqui. Está comigo. Se eu não converso comigo, vai ser muito difícil conversar com o outro. Se eu estou reclamando de mim, se eu digo que eu sou uma pessoa que tudo é difícil para mim, que eu sou uma pessoa ignorante, se eu sou qualquer coisa, o outro, eu vou apontar para o outro, eu vou fazer ela falar o que dele? Eu vou dizer que ele é uma pessoa maravilhosa? Não vou. Normalmente eu aponto para o outro, falando do quê? Das minhas qualidades, que eu encontro em mim mesmo. Das minhas qualidades. Eu olho para o outro identificando os meus defeitos, ou seja, as minhas dificuldades enquanto pessoa. Raramente, não é fácil acontecer, você identificar uma virtude no outro que você não tenha, ou algo diferente no outro que você não tenha. Normalmente, quando se identifica algo diferente no outro, você diz assim, essa pessoa é um pouco diferente, eu não entendo o jeito dela, ou alguma coisa desse tipo, tá? É mais uma máscara para não aprofundar o conteúdo, para não aprofundar o diálogo. E, de uma maneira ou de outra, a fuga da realidade, a fuga de si mesmo, isso acontece a larga escala.
Quem aqui que nunca fugiu de uma responsabilidade, que nunca fugiu de uma decisão, e nunca fugiu de um posicionamento que deveria ter na sociedade? Deveria ter com o outro, também consigo mesmo. Há pouco tempo uma pessoa me perguntou: Alex, como é que... Posso fazer uma pergunta? Mas você pode. Tu podes falar um pouco de mim, o que você vê, que eu sei que tu gosta de analisar, tu analisa as pessoas, mas antes de tudo, eu posso analisar as pessoas, mas primeiramente eu analiso o quê? Quem eu sou e como é que eu estou lidando com as situações. Como é que eu estou lidando com as situações? Porque às vezes analisar os outros é muito fácil, mas se você não consegue fazer isso, o outro... você não vai conseguir fazer, só vai haver uma distorção, ou seja, eu vou jogar para ele normalmente algum pedacinho ruim da minha consciência, alguma dificuldade da minha consciência, da consciência que eu tenha comigo mesmo, eu vou jogar para o outro. Vai ser como um vazamento do meu inconsciente, da minha dificuldade, do que eu acho certo ou errado, que eu tenho que é um conflito interno, vamos dizer assim, e eu vou jogar para o outro. Aí eu vou estar analisando o outro a partir do quê? Das minhas dificuldades. Então, por isso é que eu digo, antes de tudo, analise. Veja como você está. A tua consciência deve estar voltada para o quê? Para dar nomes, ou seja, para ter amplitude, você reconhecer aquilo que está vivendo. Se você não reconhece, não é consciente. Se você não sabe dar nome, se você não consegue identificar as suas dificuldades, as dificuldades são inconscientes. Então eu vou apontar para o outro sempre o que eu reconheço em mim. E as subjetividades. Isso que mora o problema, né? Mora a dificuldade. O raciocínio, a reflexão. O mundo é simbólico, a vida é simbólica. Se eu não paro para pensar, se eu não paro para analisar, eu só vou estar reagindo às situações à minha volta. E as reações, às vezes, são bem complicadas. Que às vezes a pessoa atira para tudo quanto é lado, ofende todo mundo, de uma maneira para se proteger, para dizer para não olhar para dentro de si mesma. Vocês já viram aquela historinha da pessoa dizer assim: eu não tenho tempo para mim, eu estou sempre trabalhando, auxiliando o outro? Não, você não está, você está fugindo de si mesmo. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não tenho tempo para nada. Não, você não está tendo tempo, você não está querer ter tempo para olhar como você está. Normalmente é uma desculpa, porque não tenha ninguém nesse mundo que não tenha, por exemplo, um minutinho, 30 segundos, 40 segundos, para uma reflexão por si mesmo. Ou seja, não é costumeiro, a pessoa não para para criar um hábito saudável de pensar em si mesmo. Ou seja, fazer uma reflexão. Se eu não paro para repensar em mim, raramente eu vou pensar no outro e raramente eu vou pensar no que é sagrado. Eu vou dizer para todo mundo que eu penso no outro, o sagrado para mim é muito importante, eu vou à igreja todo final de semana ou toda semana, não significa nada. Se você não relacionar a sua vida com o seu comportamento, o seu hábito ou com a sua linguagem, praticamente vai ser uma canoa furada. O conteúdo vai entrar, mas vai estar fazendo sempre, sempre, sempre. Pare para pensar nisso. O que nos define, né? Segundo, o que nós temos, o que você tem que realmente é seu? Pode dizer para todo mundo: eu tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, tenho tudo que precisa. Mas é teu? Tu vai levar contigo? Você vai levar? A hora que chegar o momento derradeiro para você não estar aqui, né? Você vai voltar para a pátria-mãe, você vai voltar para o mundo espiritual, você vai desencarnar, vai. Ninguém está aqui, ninguém vai ficar para semente. Às vezes eu escuto pessoas falarem, já ouvi isso várias vezes: que morrer é injusto. Mas tu quer ficar aqui? Quer ficar com 120 anos? Aquele maracujá seco, né? Ou seja, todo cheio de dor, é isso que você quer? Ou vai tentar resgatar a sua juventude de alguma maneira? Como vai fazer isso? Vai criar um milagre? Vai estar sempre jovem? Pare para pensar. A vida é um eterno renovar. Nós estamos sempre nos renovando. A pessoa que eu sou hoje
não é mais aquela pessoa quando eu tinha 20 anos. O meu corpo não é mais aquele. Então a célula está sempre se transformando, está sempre se renovando. Então é importante parar para pensar nisso. Você entra num rio, entra no mar, duas vezes, cada momento que você entra, você está lidando com o quê? Com um mar diferente, com uma água diferente. Nada acontece duas vezes da mesma maneira. Então, o que nós temos aqui realmente é o quê? É os nossos hábitos, o nosso costume. O que nós fizemos do nosso dia, todo santo dia? O que você faz? O que você faz com esse tempo que você tem? Mas eu tenho um pensamento. O teu pensamento é seu, a origem dele. Quando você vai praticá-lo, quando você vai colocá-lo em prática, já não é só totalmente seu, você já está tendo influência sobre ele. No Livro dos Espíritos conta muito bem sobre isso, fala muito bem sobre isso. Então você tem a origem do seu pensamento, tem os seus hábitos, seus costumes. Aí para pensar, né? O que eu penso hoje é o que eu vou viver amanhã. Se eu paro para reclamar o tempo inteiro, o que é que eu vou viver amanhã? Tira 5 minutos, vá para frente da televisão e veja um programa que só traz notícias de desastres. Só traz notícias de desastres, só traz páginas policiais e coisas desse tipo. Não que não seja importante a pessoa se informar, mas tu vai ver isso o tempo inteiro. Tu vê 5 minutos de notícias negativas, né? Notícias problemáticas. Para você se revigorar, para você estar bem de novo, vai demorar quanto tempo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto é necessário nós filtrarmos aquilo que está à nossa volta? Mas eu preciso saber o que está na política, eu preciso saber o que está... Será que você não está precisando saber de muita coisa? De muita coisa? Será que não é necessário parar para pensar no que está entrando pelos seus ouvidos, o que você está fixando na sua memória? Não é importante? Por que se eu não parar para pensar naquilo que penso, se eu não parar para pensar, olha só, naquilo que penso, que hábitos saudáveis eu vou ter? Se eu não parar para pensar no que eu paro para refletir, no como está a minha vida, como é que eu vou ampliar minha consciência? Como é que vai estar a minha subjetividade? Como vai estar? Como é que vai estar o tempo? O tempo. Como é que vai fazer isso? Quem trilha o seu caminho é você mesmo. O seu pensamento pavimenta o seu caminho. Dificuldades todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Alguns dentro de uma perspectiva geral, uns mais, outros menos, com desafios mais difíceis, sim. Mas a vida só te dá aquilo que você precisa. Ela não vai te dar aquilo que você não precisa. A vida é extremamente pedagógica. Ela só te ensina aquilo que você precisa. Ela não vai te ensinar mais. Você pode reclamar o que for. Eu não precisava aprender isso, eu não precisava sofrer, eu não precisava ter esse tipo de problema. Não, você precisa ser. Ação, causa e consequência. Ação. Se eu plantei alguma coisa, se eu coloquei lá na terra uma semente, ela vai nascer alguma coisa em cima daquilo. Mediante as minhas ações. Vai nascer. Não vou plantar batata e colher abacate. Não vai acontecer isso. Se eu plantar batata, eu vou colher a batata. É óbvio. Mas só que eu já aprendi que o óbvio hoje em dia não é mais óbvio. Óbvio para um, ou seja, o certo, o correto, ou a ideia de não ofender, de machucar o outro, para um está certo. Mas para outros, não. Então eu estou meio... vamos dizer assim, deixando de lado essa questão de ser óbvio, porque óbvio para um é outro, é uma coisa, óbvio para o outro é outra coisa. Às vezes a pessoa diz assim, mas para mim é desse jeito, como por exemplo você falar do amor, né? Falar do amor, eu amo desse jeito, porque o amor para mim é desse jeito. Não, querido, o amor sempre foi o amor. Agora, você customizou, você criou uma forma de lidar com ele, dizendo que a tua perspectiva de vida, não, você transformou aquilo para satisfazer as suas necessidades. Porque quando você pensa no amor,
o amor natural, o amor que está na natureza, você vai buscar, vai acontecer o quê? Você vai ampliar sua consciência, você vai passar trabalho, você vai ter que trabalhar para se desenvolver, você vai trabalhar para aquilo que é certo, para aquilo que é certo, e o certo está o quê? O certo é o quê? É o que eu faço ao outro o que queres que ele faça por ti. Ou seja, na questão de bondade, na questão de sociedade, de não prejudicar, de não ofender. Aí sim, isso é amor. Amor é trabalho. Agora, quando você diz que é um amor romântico, eu amo essa pessoa é a minha vida. Não, você está prejudicando ela e você também. Porque se você pega vamos dizer assim, a energia do amor, a força que o amor tem, e direciona só em uma pessoa só, você está praticamente machucando ela. Porque já pensou, a energia toda é como fosse ser um tiro na pessoa, né? Vai machucar. Aí daqui a pouco aparece o amor possessivo, que se chama hoje em dia, né? O ódio, a raiva, a traição e tantos outros sentimentos que vem depois de um amor falido, né? Um amor menosprezado, um amor não retribuído, como muitas pessoas colocam, né? Então é importante saber o que é nosso. O que é meu, o que é seu. O que é meu, o que eu consigo controlar é o quê? Minhas atitudes, meus hábitos. E é o grande poder que o ser humano tem. Renovar as suas atitudes, renovar os seus hábitos. Se você passa, né? 3 anos, 10 anos você vê uma pessoa. Daqui a pouco você diz assim, você está a mesma. Se alguém falar isso para mim, eu vou parar para pensar. Assim, Alex, tu é o mesmo de 10 anos atrás. Eu não evolui nada? Às vezes as pessoas dizem como sendo algo benéfico, né? Que tu tá a mesma coisa, não envelhecesse, não mudasse. Não, é mentira, né? É mentira, porque o tempo nessa vida, nessa terra, ele vai passar, ou seja, você vai passar por ele e você vai deixar um rastro, ou seja, o teu corpo vai se renovar. Então hoje eu tenho 50, eu não tenho a mesma carinha de 20, nem de 30, nem de 40. A pessoa chega para mim dizendo o seguinte, que tu és o mesmo com 40 anos, não sou. Se eu sou na perspectiva dele, ou parece que eu não mudei nada, não parece. Porque estamos aqui para quê? Porque para que você está nessa vida? Para quê? Se não para se desenvolver. Se você é a mesma coisa, você se desenvolveu? Não. Então pare para pensar nisso. Ferramentas e recursos sociais. O que são, né? Todos nós nascemos com ferramentas importantíssimas para nos desenvolver. Ferramentas essenciais, que se chamam virtudes. Todo mundo tem a capacidade, a possibilidade de estar bem. Todo mundo tem a capacidade de ser uma pessoa melhor. Mas eu não sei como fazer. Sabe? Dentro da sua perspectiva, você sabe. Você vai fazer o melhor com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Embora, muitas vezes, a gente para conversar com as pessoas para que elas possam lidar da melhor maneira com aquilo que elas não têm, ou seja, que elas acham que é necessário ter, mas não têm. Ou seja, relacionar-se com o desejo, sabe? A ideia de sempre ter alguma coisa ausente. O ausente parece que em muitos momentos, ou parece não, né? Isso motiva muitas pessoas a dar continuidade na sua vida. Especialmente depois dos 35 anos, né? Parece que o desejo funciona de uma maneira primordial, porque muitos dos seres vivos, perderam o quê? Ligação com a vida, com o que é natural. Aí buscam aquilo que é superficial. Então, minhas ferramentas são as minhas virtudes. Eu posso ser bom, eu posso estar bem, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser mais justo, eu posso ser mais caridoso, eu posso ser mais fraternal, mas isso eu tenho que exercitar. Não vai acontecer como milagre. É um milagre. Aí as pessoas, de uma maneira geral, de vários segmentos religiosos, eu sou espírita, né? Quando eu falo segmentos religiosos, não é só os outros,
São os espíritas também. Porque no dentro da filosofia espírita a gente sabe da seguinte coisa: nem sempre a palavra espiritismo e o espírita são a mesma coisa. Às vezes, ou na maioria das vezes, tem uma diferença enorme, enorme. Porque quando se pensa em espiritismo, é estudo. Ciência, filosofia e religião. Ou seja, três princípios básicos, né? 3 aspectos básicos. E religião, que está lá, que é um aspecto da doutrina espírita, não é a religião sacerdotal, não é o religioso que nós conhecemos, é o religioso daquilo que se conta na história. Se conectar com o imanente, com o espiritual, com o material, ou seja, se você resumir, definir o que é sagrado, aquilo que faz sentido, certo? Aí tu tens o aspecto científico, da comparação, você analisar aqui todo o conhecimento construído ao longo do tempo. Faz sentido a doutrina espírita, ou como se coloca hoje em dia, de uma maneira bem acertada, a ciência espírita? Mas não é ciência. Se as pessoas, é como falar também eu sempre olho sobre isso, né? As pessoas dizem que psicanálise também não é ciência, né? Se os cientistas resolveram tirar a subjetividade humana e dizer que só é ciência se não houver a subjetividade humana, ok. No meu ponto de vista, a subjetividade humana é extremamente importante. Quando você tira a subjetividade, você tira a essência de se refletir, a essência de saber por que está aqui. Mas você tem as virtudes e as possibilidades, os recursos que você tem, as possibilidades, as vivências que você pode colocar em prática. Todo o seu cabedal de experiência são os recursos que você tem. As suas vivências, as suas dificuldades, as suas dores que você teve ao longo do tempo, seus momentos que você chorou, ou seja, a tua história. Se você parar para pensar na sua história, não viver no passado, tá? Viver agora, no momento agora, no presente, mas pegar os recursos que você adquiriu ao longo do tempo. Isso é extremamente importante para uma saúde mental. E é bom entender, né, pessoal? É bom entender o que faz bem e o que faz mal, né? É entender o que entre uma água potável e um veneno. Hoje em dia as pessoas de uma maneira assim bem grande, que eu fico alarmado com a situação, tanta gente que às vezes consegue confundir uma coisa com a outra, ou então misturar tudo e dizer que é um suco, é uma coisa boa para o corpo, para a mente, porque existe vendas de tudo e mais um pouco hoje em dia. Receitas prontas para todo mundo. Você para ser feliz tome esse remédio, né? Pare para pensar nisso. Fluoxetina, né? Pare para pensar. Um exemplo disso, né? É algo natural, é um inibidor de, vamos dizer assim, de tristeza, a gente pode dizer assim, entendeu? Um inibidor para que você possa conseguir se conscientizar, se focar, né? Mas não serve para todo mundo. Hoje em dia tanto remédio que é mais fácil você colocar dentro da caixa d'água e tomar com água para todo mundo ficar zen. Não vai ficar. Pare para pensar nisso. Saber o que é natural, o que não é, o que faz bem, o que faz mal. Bem, segundo Sócrates, segundo Platão, perdão, é aquilo que une as pessoas para se desenvolver, para ser algo melhor. O mal é aquilo que afasta, que destrói relacionamentos. Ou seja, aquilo que não tem virtude, que não tem base. É voltado para o quê? Para o que é mais prático, né? Para o vício. Está lá na República de Platão. A virtude é algo honroso, é honroso, mas custa bastante. Agora, o vício é fácil e também é rentável. A virtude é onerosa. Para você buscar ser virtuoso, você vai ter que elencar prioridades. Só que elencar prioridades é importante para a saúde mental. Então pare para pensar nisso.
né? Com o que você está gastando o seu tempo? Aí vamos lá, na filosofia grega, temos lá o tempo cronológico de Cronos, o tempo subjetivo de Kairos. Cronológico é aquilo que nós fizemos todo dia. Todo dia tem que trabalhar, tem que dar conta do trabalho, tem que fazer isso, tem que limpar a casa, tem que isso, aquilo, tem que dar jeito a tudo. Ou seja, sua vida é pelo relógio. Quanto eu produzo durante o dia? Eu só vou ser útil se eu produzir, né? Isso acontece sim. Pense na educação, de uma maneira geral. Vamos dar um exemplo. Eu, como sou professor, eu vejo muito isso. Né? A mulher é criada como? Qual é a ideia de tempo que é passada para ela? É o tempo cronológico. Você só vai ser útil, basicamente isso. Claro que não são todas, né? Toda regra existe exceção. Mas o tempo cronológico, ou seja, o que você faz durante o dia, vai te dar o quê? Vai te dar visibilidade, você vai estar bem, você foi produtiva, você foi alguém de verdade. Agora, para o homem, normalmente, como é que ele é tratado quando criança em relação ao tempo? Né? Tem que fazer alguma coisa? Não, peraí, não faz agora, não, deixa que eu faça para ti, ou seja, deixa ele, vai brincar. A mulher, desde pequena criança, tem que arrumar sua cama, aí tem que começar a cozinhar com a mãe. E o menino está onde? Aí quando chega adulto, o que acontece? A mulher faz o quê? Tem que dar conta das coisas. E o homem está onde? Pare para pensar nisso. Que tempo você está? O seu tempo saudável é aquele que eu paro para pensar. É o tempo subjetivo, é o tempo de Kairos. Ou se você pensar, Jesus nos passou o quê? O tempo subjetivo. Ou seja, como é que eu estou passando o meu dia? Está sendo importante? Que situações aconteceram ao longo do meu dia que me deixaram bem? Sabe? Me deixaram bem, me deixaram mal, que eu preciso resolver, que eu preciso refletir, parar para pensar no que eu estou fazendo. E isso é o tempo com Jesus, o tempo subjetivo. Esse é saudável. Agora, está correndo sempre atrás de alguma coisa? Pense na ansiedade. O que é ansiedade, né? A ansiedade é um termômetro do medo, daquilo que está por vir. Nem chegou ainda, eu já estou com medo de alguma coisa que está para acontecer amanhã. É uma chuva, que eu não vou lavar a roupa, que não vai ter onde estender. Sim, mas isso dá para controlar? Não dá. Pense no tempo subjetivo, que é aquilo que você vai fazer sempre o seu melhor. Você não vai dar para controlar tudo. Não tem como, é impossível. O que vai acontecer é o que vai ficar doente. A pessoa vai ficar doente. Há pouco tempo eu estava conversando com os companheiros de trabalho, outros professores, né? Mas assim, a gente tem que parar para pensar. Está sendo pago para quê? Sabe para quê? Para ser o melhor professor ou professora possível para a criança. Então, que a gente estude mais sobre o assunto. Que a gente busque fazer mais sobre o assunto. E pare de se preocupar muito, ou na maioria das vezes, com quem não está fazendo o seu trabalho. Por exemplo, às vezes o pessoal reclama muito do quê? Da direção, da prefeitura, do Estado, que o governo não está cuidando da educação. Entendeu? Mas peraí, tu está fazendo a tua parte, então você está fazendo o seu melhor. Tem como controlar o que o governador faz? Tem como controlar o que o prefeito faz? Tem como controlar com o que o deputado acha? Não tem. Eu posso me engajar em algum movimento, fazer algum barulho, tudo, mas ele só vai mudar se ele quiser. A pessoa só muda se quiser. Portanto, na educação, por exemplo, na educação de criança, a possibilidade que você tem que fazer, consegue fazer até os 6, 7 anos. 6, 7 anos, depois de 6, 7, a criança já começa a se opor a você de qualquer jeito. Um exemplo, menina vai querendo ganhar terreno dentro de casa, espaço, vai entrar em conflito. O menino, às vezes entra em conflito. Ou o que acontece mais com o menino? Normalmente, né? Não são todos. Eles amordaçam os seus sentimentos, as suas emoções para agradar o outro. Tem muito disso. Então pare para pensar. Deixa a criança ser criança. Eu falo muito isso. Criança tem que ser criança tem que brincar, criança tem que se desenvolver, ela tem que ser feliz no momento que está. Isso é o contexto. O que é isso? Tempo subjetivo. Eu parar para pensar.
Parar para pensar. Ter tempo significativo. Se você parar para pensar no seu tempo, teve tempo significativo? Hoje, está ali 15 para as 5 da tarde. 15 para as 5. Como é que foi esse dia? Foi bem? Foi bem? Ah, foi bem, sim. Eu consegui lavar roupa, eu consegui lavar o carro, eu consegui fazer isso e aquilo. Mas peraí, tempo com você mesmo, você teve? Não tive tempo. Então, não foi bem saudável. Tire um tempo para você mesmo. Possibilite isso a você mesmo. Possibilite. Sabe, não sei se muitas pessoas sabem, mas tem possibilidade, sabe? É autorizado você estar bem. Você tirar um tempo para você. É autorizado. Existe autorização para isso. Pense nisso. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Aí às vezes a gente tem aquele amigo chato, aquela pessoa que só chega do teu lado para falar da vida dela, que eu estou sofrendo, que eu estou isso e aquilo, que eu não consigo dar jeito nas coisas, eu estou sempre com dor. Quer ver então esses amigos depois de 40, né? Depois de 40, que eu estou com dor. Aí tu diz a seguinte coisa, vai fazer um exercício. Não dá, eu não tenho tempo. Às vezes dá vontade de dizer o seguinte, vai morrer, tá morto, então dá lugar para mais alguém, tá? Para pensar. Não desperdice o seu tempo. Converse 1, 2 vezes. Se não, manda conversar com um terapeuta. Vai ao médico, vai dialogar, vai tranquilizar, vai te tranquilizar. Porque tem um estudioso da psicanálise que ele diz, que ele compara as reflexões, as situações do emocional com o sistema digestório, né? Ele diz que você precisa evacuar os sentimentos ruins, as dificuldades. Você precisa ter um lugar onde você precisa ter um momento de reflexão, um momento de estar bem. Todo mundo precisa fazer isso. Alguns vão para a academia fazer isso, vão lá gastar energia e acabam o quê? Deixando aquele sentimento, aquela emoção, aquela emoção deletéria embora. Eu faço isso quando vou correr. Tem outras formas também de fazer isso, mas principal quando eu saio para correr. Para correr é tão bom estar eu comigo mesmo, dialogando comigo mesmo. Então, isso é comigo, isso sou eu. Mas e você? Faz o quê? A Miriam, por exemplo. A Miriam faz o quê? O que nós fizemos, Ricardo? O que você faz para estar bem? Tem que ter um momento, uma leitura. Alguns gostam de cozinhar um bolinho, fazer alguma coisa, e outros sair de casa, vai lá tomar um café na padaria. Precisa ter um momento, porque senão, como é que você vai planejar suas ações? Como é que você vai planejar? Para você buscar viver bem, você precisa planejar e agir, né? Tem o planejamento e agir. Mas o planejamento tem que ser muita coisa, não. Uma coisa simples. Que tal começar a planejar e ser uma pessoa melhor? Que tal planejar de ter mais paz? Que tal planejar de se sentir melhor durante o dia? Que tal planejar de ter um sono melhor? Que às vezes para pensar em planejamento. Vou planejar de quê? De melhorar minha casa, de fazer minha casa, de arrumar, pintar. Não, filho. Começa a planejar aquilo que está aqui dentro. Da cabeça, da consciência. Se eu parar para pensar, eu vou o quê? Quando tiver um problema, eu vou agir. Muitas situações vão sair do inconsciente, querendo, vamos dizer assim, brigar, mas eu vou conseguir nomeá-las, eu vou entender esse sentimento, essas emoções. Ela vai vir para o quê? Para a consciência. Eu vou parar de reagir e vou começar a agir. Pense nisso. Tudo é possível, se você quiser. A doutrina espírita como instrumento. Eu sou espírita. A doutrina espírita para mim é um instrumento de mudança. Eu vou lá, estudo. Paro para pensar, reflito. Já tenho mais de 30 anos de doutrina espírita. Ou seja, gosto de estudar, gosto de parar para pensar, gosto de refletir. Quando você pega, por exemplo, a moral lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem espaço para dizer outra coisa, não tem espaço para dupla interpretação. É um modo de agir, é um modo de estar bem. São perguntas e respostas no aspecto filosófico.
da filosofia. Quem fez isso foi um professor que tinha o quê? Planejamento de como eu vou criar uma obra, como eu vou questionar alguma coisa, quais são os caminhos para mim entrar verdadeiramente num aspecto científico. Então é importante parar para pensar. É importante. Você não é espírita, ok, tudo bem, mas você tem um instrumento onde você possa buscar quando está com emoções abaladas, por exemplo. Eu tenho a Bíblia. Você consegue estudar a Bíblia? Você entende? Você entende? Ou você faz recortes dela? Vamos dar um exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que isso significa na tua vida? Você tem algum exemplo? Você coloca isso em prática? É difícil. Então é mais uma frase. Mais uma frase. Então precisa ter sentido. Precisa gerar sentido. Sentido. Se não houver sentido, é mais uma frase repetida. Tá? Jesus é o grande professor. Jesus, para mim, Alex, é um grande professor. Um grande mesmo. A sua vivência, o seu currículo, toda a sua experiência foi colocado no Evangelho. Colocado no Evangelho no seu trabalho, né? Que hoje em dia as pessoas pensam muito em trabalho científico. Podemos dizer lá o trabalho científico. Para mim, Jesus foi o grande psicoterapeuta. Que tudo que eu preciso para dialogar, para conversar comigo mesmo, para mim me analisar, me refletir as minhas ações, está lá. Está lá. Está lá. Sabe? Mas tem que parar e pensar. Vai estudar como é que era a época em Jerusalém, como é que era a política lá, como é que as pessoas se relacionavam. Aí sim eu vou conseguir entender cada vez mais. Cada vez mais. Então é importante eu me colocar no lugar, entender como está. Não adianta eu pegar, analisar alguma coisa daqui para lá. 2000 anos atrás tinha que ser desse jeito, ou é desse jeito. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo isso agora. Não, você tem. E se você analisar uma vivência, uma experiência de outro tempo, você cria uma coisa chamada anacronismo. Anacrônico, sabe? Que não há sentido. Não tem como sentido. Não tem sentido para isso. Ou seja, analisar as coisas de acordo só com a minha perspectiva. Não, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás. Então, quando você fala Jesus, para mim, Yeshua, o nome hebraico, ele é um grande professor. E nos ensinou, mediante experiências, traços mnemônicos, a nós sermos o quê? Pessoas melhores. Refletir, nos colocar no lugar do outro, se perceber, utilizando as ferramentas sociais, as ferramentas, os recursos, as possibilidades de ser uma pessoa melhor. Então pare para pensar. Seja feliz analisando aquilo que você tem, aquilo que você é. Às vezes a pessoa pergunta, né, como fazer o bem? Fazer o bem, faço bem hoje. Eu faço alguma coisa sem pedir nada em troca. Eu preciso de tanta coisa para fazer o bem. Não, você precisa de um abraço, de um sorriso, de se colocar no lugar do outro, parar de falar tanto, quem sabe ouvir, dar um abraço, não sei. Ser acolhedor é a possibilidade, é possível. Se eu não trazer para as coisas para o consciente, que é consciente, vai estar inconsciente. São duas vertentes da nossa mente, né? São duas possibilidades. Uma é saudável, a outra precisa ser descoberta, porque se eu não parar para pensar, vai se tornar-se algo que não é saudável. Então pense. Saúde mental, para mim, vivência, é um conteúdo testado e aprovado. Saúde mental tem tudo a ver com Jesus, o grande mestre. Então, é uma sugestão que eu faço, uma sugestão que eu dou sempre. Qualquer dúvida, procure no Evangelho, pergunte a Jesus, que você vai ter sempre a sua resposta. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.